Porque hoje a gente tem uma pauta incrível e eu achei sensacional a ideia dessa pauta sobre congelamento com a Paula, que está aqui do meu lado, nutricionista. A gente vai aprender como congelar. Eu vou tirar dúvida com ela, né, Paula? Porque eu tenho minha maneira de congelar, mas eu acho que tem algumas coisas erradas. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada, tudo ótimo, Camila. Muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Eu que fico feliz. Agora, vamos falar sobre congelamento de alimentos. Isso. É um assunto que parece fácil, porque a gente tem o costume de pegar ali o que sobrou ou o que está estragando, colocar de qualquer forma, congelar de qualquer forma, isso não pode, porque tem a questão dos nutrientes, enfim. Exato. Explica pra gente. A ideia aqui hoje é a gente ensinar como a gente pode otimizar esse congelamento e até entender quais alimentos são ideais para serem congelados e quais são aqueles que não são ideais. A gente até pode começar já falando sobre branqueamento, que é uma coisa... O branqueamento? Eu acho que a maioria das pessoas em casa não sabe o que é branqueamento, mas não é um método que a gente usa diretamente para conservar o alimento, mas é como se fosse um método pré-congelamento que é bem interessante para a maioria dos legumes e frutas. Olha só que interessante. Exato. No que consiste esse processo? A gente já até deixou uma panelinha aqui com a água fervendo. Tá. Exato, a gente pode aumentar até um pouquinho a temperatura dela para deixar a água realmente em ebulição. Então, esse método de branquear os alimentos é justamente para a gente conservar, bloquear a parte enzimática mesmo, que é o que faz o alimento escurecer com o tempo no freezer, que é o que faz ele perder, às vezes, textura. Então, a ideia aqui, na verdade, é a gente pegar uma panela, a ideia é que seja mais ou menos a proporção de 2 a 3 litros de água para cada 500 gramas de alimento. Então, tem que ter bastante água para uma quantidade menor de alimento. Não tem sal, não tem nada aqui. Bom ponto. Na verdade, o ideal aqui, para alimentos que são verdes, amarelos e alaranjados, o ideal é a gente colocar um pouquinho de sal na água, porque isso vai melhorar ainda mais a cor. Já para alimentos que são brancos, como é o caso da couve-flor, ou roxo, como é o caso de repolho ou de beterraba, o ideal é a gente colocar um pouquinho de vinagre. Isso também vai ressaltar a cor do alimento. Então, assim, o branqueamento é dar um sustinho. Exatamente. É dar um susto na comida, fazer como se fosse um pré-cozimento muito rápido. Muito rápido. Aí, a depender do alimento, a gente vai falar aí de 1 minuto até 3 minutos. No caso aqui da vagem, que ela é bem fininha, a ideia é a gente colocar ela por 1 a 2 minutos, mais ou menos. É só dar um sustinho, realmente, no alimento. E logo depois a gente marcou aí 1 a 2 minutinhos, a gente vai tirar ele e jogar numa bacia com água e gelo para a gente bloquear. Tem que dar um choque. Exatamente, para na verdade o que a gente quer, colocando na água gelada, é justamente parar o cozimento. Entendi. Porque se a gente deixar ele ou na temperatura ambiente, ele ainda vai continuar quente, ainda vai continuar cozinhando. Aqui você colocou a vagem inteirinha. Isso. Mas, por exemplo, eu posso cortar, posso picar, eu lavo antes. O que eu tenho que fazer? Com certeza. Lavou? A ideia, primeiro, é lavar o alimento. Então, qualquer alimento, a ideia é que a gente coloque aí numa proporção mais ou menos de 1 litro de água. A gente coloca mais ou menos 1 colher de sopa de água sanitária, por exemplo. Depois de lavado, enxágua bem esse alimento e aí sim a gente vai fazer a técnica de branqueamento nele. A ideia é que você já faça o branqueamento no tipo de corte que você já vai usar ele para fazer. Depois que você tirar do freezer, o tipo de preparo que você quiser fazer com ele, a ideia é que o corte já esteja com afinidade em relação a isso. Para ficar mais prático. Para ficar mais prático. No caso da vagem, seria uma preparação em que eu utilizaria a vagem inteira, então por isso eu coloquei, já vamos fazer o branqueamento com ela inteira. Entendi. Certo? Então a ideia é deixar ali 2 minutos em água fervente. Assim que acabar, a gente coloca aqui na nossa bacia de água para interromper esse cozimento. E isso a gente pode fazer com praticamente todos os legumes, verduras e frutas. Isso que eu ia falar, a gente está dando um exemplo com a vagem, mas pode ser a maioria. Com tudo. Tem algum que não pode, que não é bacana fazer isso? Não, praticamente não tem. Todos a gente pode fazer. Claro que quanto mais fininho ele for, se a gente estiver falando de um folhoso, por exemplo, a ideia é que esse sustinho na água seja o mínimo de tempo possível. A gente pode falar até às vezes de 30 segundos. Quanto mais durinho, mais tenro ele for, maior a quantidade de tempo. Mas praticamente nenhum ultrapassa 3 minutos. Aqui a gente já poderia, por exemplo, interromper o processo. Já colocar no gelo. E já colocar no gelo, exatamente. Olha lá. Tem perguntinha do público? Vamos lá, deixa eu ver. Quem que perguntou? É a Vitória. Um beijo pra você. Se o legume está cozido, posso congelar? Boa pergunta.
Excelente pergunta. Aí, na verdade, Vitória, vai depender de que tipo de destino você quer dar a esse legume depois de congelado. Tá. Porque a grande questão, e a gente até trouxe alguns legumes ali que não são tão interessantes assim para congelar, a grande questão é, depois do congelamento, até pela formação dos cristais e rompimento da célula mesmo, o que facilita a saída daquele suco, né, daquela água, de qualquer alimento que seja, desde os vegetais até as carnes, por conta dessa exudação de líquido, ele geralmente fica com uma textura diferente, né, Camila? A gente coloca batata, por exemplo, a batata inglesa que tá ali, é o tipo de alimento clássico que a gente sempre avisa que não é interessante congelar, porque depois ela fica esfarelenta, ela não fica com uma textura boa. Mas, o pepino claro, também. O pepino também, a abobrinha também. Por quê? Porque eles são alimentos muito ricos em água. Então, qualquer alimento que ele seja muito cheio de água, no momento que você descongela, ele vai perder muito das características físicas. Entendi. Ele geralmente vai tender a ficar ali empapado ou esfarelento. Sim. Então, o que a gente quer é saber qual vai ser o destino final do alimento. Bom, se eu vou cozinhar, às vezes, uma batata e congelar, eu sei que ela já não vai sair muito bonitinha dali. Mas se o destino final vai ser uma sopa, por exemplo, onde eu vou liquidificar tudo, fazer um creme, aí tudo bem, aí não tem problema nenhum. Perfeito. Então, praticamente a gente pode congelar 100% dos alimentos. A grande questão é que não vai dar para consumir ele cru ou às vezes em pedaços inteiros, porque a consistência, a característica física dele já não vai estar tão bacana assim. Tá. Agora, em termos de nutrientes, essa fórmula, por exemplo, do branqueamento, ele ajuda também a manter um pouco mais dos nutrientes. Quando congela, perde muito? Como é que é isso? Perfeito. Na verdade, o que a gente vai ter de perda é justamente com essa saída de líquido do alimento. Que depois do congelamento, infelizmente, a maior parte dos alimentos vai sofrer. Então, aí a gente tem uma leve perda se a gente for desprezar esse líquido que está saindo. Por isso, até o mais importante, Camila, é que a gente tire o alimento do congelador e coloque na geladeira. Porque esse descongelamento nessa temperatura mais amena, essa temperatura ali abaixo de 5 graus, é o ideal para que essa água ela não saia do alimento, que às vezes ela consiga retornar para o lugar original dela. Entendi. Isso é principalmente importante em relação às carnes. Exato, você não vai ter perda de água, consequentemente você não tem tanta perda assim de nutriente. Com relação ao branqueamento, sempre que a gente está colocando um alimento em contato com o líquido, a gente está fazendo algum tipo de cocção nesse alimento, infelizmente a gente vai estar falando de um pouquinho de perda de nutrientes, não tem jeito. As perdas ali vão ser principalmente daquelas vitaminas que são hidrossolúveis, ou seja, são solúveis em água. No momento em que você coloca, tanto que o branqueamento pode ser feito no vapor também, tá? Isso é bem importante. Então, às vezes, ao invés de mergulhar todo o alimento na água, a gente pode simplesmente deixar ele no vapor e depois fazer o mesmo processo de trazer aqui para a parte da água. Aqui a gente até acabou conversando e eu deixei aqui de lado, mas o ideal é o mesmo minutinho que você deixou na água fervente, é a mesma quantidade de tempo que você deixa aqui na água gelada. E olha como ele tá verdinho, olha a cor vibrante que fica. E é importante você manter isso também, porque é o visual do alimento que também é bacana. E esse é o ponto. Então, no final das contas, a ideia é a gente fazer esse branqueamento, principalmente para esses alimentos em que a gente quer depois servir e que esteja com a cor viva, que esteja uma cor bacana. Então eu posso, por exemplo, aqui no caso da couve, eu posso congelar ela diretamente. Essa couve aqui, ela foi higienizada, dobrada, eu tirei o talo grosso, ela foi dobrada e congelada direto e colocada direto no congelador. Só lavei. Não fez o branqueamento nesse caso, não é legal fazer? Não, você pode fazer, Camila, sem dúvida, e se você quiser preservar ainda mais a cor. Porque, sem dúvida, depois que você congela ela diretamente assim, provavelmente ela vai ter um pouco de perda na cor. Então, se eu quiser transformar isso daqui, depois do congelamento, o alimento ele só não vai servir muito para ser consumido cru. Mas aqui o que você pode fazer? Ou fazer um suco, ou utilizar isso em preparos onde você vai liquidificar, aí tranquilamente. Ou sair daí e levar direto para refogar, por exemplo. Então eu já poderia ter cortado a couve em tirinhas, e se eu quisesse fazer minha couve à mineira, por exemplo, eu já tiraria ela direto do congelador diretamente para a frigideira quente. Isso é muito prático. Muito legal. Do ovo também, porque o ovo, eu tenho muita dúvida. Eu já congelei ovo cozido, não deu certo. Não dá certo, ele fica com uma textura diferente quando a gente tira, né? Ele resseca, ele murcha, não sei nem, é estranho mesmo. Fica com uma característica bem estranha. Não é legal. A ideia do ovo dá para congelar?
Dá, sem dúvida nenhuma. Só não dá para colocar o ovo inteiro com a casca no congelador primeiro, porque é óbvio que ele vai explodir, né? O líquido ali de dentro, a clara, vai expandir, ele vai romper a casca. Então, a ideia, eu trouxe até aqui, vou pegar 2 ovinhos aqui para a gente fazer o teste. A ideia, na verdade, é que se a gente quer fazer, por exemplo, nossa, comprei muito ovo, vou sair de férias, por exemplo, e não quero perder esses ovos, o que é que eu posso fazer? Pega os ovinhos, vou pegar aqui um garfinho. Tá. A ideia é que se eu vou fazer, por exemplo, ovos mexidos ou alguma preparação em que eu vou usar clara e gema ao mesmo tempo, o que eu vou fazer basicamente é misturar, não precisa bater muito. Eu vou basicamente misturar e para cada 100 gramas de ovos, lembrando que cada ovo tem 50 gramas, então a cada 2 ovos, a ideia é que eu coloque mais ou menos 1 colherzinha de chá de sal. E por que é muito importante isso, Camila? Exatamente porque com o sal eu vou impedir que a gema, depois de descongelada, que essa gema gelifique. Eu já congelei ovo exatamente assim, só que sem colocar o sal. E aí depois coloquei na geladeira para descongelar, ficou 24 horas na geladeira, fui usar esse ovo para fazer ovo mexido. Como é que a gema ficou? Cheia de pedacinhos, cheia de grumos. De água. Cheia de grumos. Então assim, no paladar fica exatamente igual. Mas a questão é que no visual não fica tão bacana. E o sal já resolve isso? O sal resolve. Gente, se você vai fazer uma preparação doce, pouco de açúcar. Se você vai fazer uma preparação salgada, um pouco de sal. E isso já impede que a gema fique com esses grumos depois de descongelar. O recipiente para eu guardar cada alimento também influencia? Essa questão de contaminação do freezer e tudo mais? Com certeza. Aí o ideal, exatamente. Aí o ideal é você ter vasilhas próprias para o congelamento, que às vezes até eles são feitas de um plástico um pouquinho mais resistente. E aí você pode armazenar no freezer. Aí tudo vai depender. A ideia também, Camila, lembrando bem desse ponto, é que a gente não encha muito o nosso freezer. Tá. Então, se a gente vai programar uma leva de alimentos para congelar, a gente só tem que ficar ligado de não ser uma quantidade excessiva a ponto de você lotar o seu freezer com a comida, porque aí você impede a circulação de ar e esse alimento demora muito mais para congelar. E quanto mais a gente demora para congelar esse alimento, mais são formados esses cristais que vão rompendo lá os alimentos e isso acaba aumentando a exudação de água quando você descongela. Perfeito. A gente tem, inclusive, dicas para o descongelamento. Tem PowerPoint, pode colocar aí na tela pra gente, olha. Para fazer um descongelamento adequado, descongelar sob refrigeração. Sempre. Aí, evitar o descongelamento em temperatura ambiente. Ao utilizar o micro-ondas, sempre use a função descongelar. Exato. Sempre, Camila, a gente tem que optar por 2 métodos de descongelamento. Ou a gente vai colocar ele no refrigerador, tirar do freezer e colocar no refrigerador. E a ideia é que esse alimento fique até 24 horas para que a gente utilize ele, seja lá para fazer qualquer tipo de preparação. Ou a gente pode fazer o descongelamento forçado no micro-ondas. Mas nunca descongelar em cima do balcão da cozinha, simplesmente, ou ali sobre água corrente. O ideal é que a gente já faça uma programação. Então, se amanhã eu vou preparar alguma carne, hoje de noite, hoje de tarde, eu já desço essa carne do congelador para minha geladeira. E amanhã de manhã, perto do almoço, eu tiro da geladeira e já vou fazer. Com exceção, por exemplo, Camila, que a gente trouxe para exemplificar, aqui estão uns cortes de frango que você vê que é um filé que ele foi cortado bem fininho. Bem fininho, verdade. Quando a gente tem assim, parece quase um pailar, né, ou um filé bem fininho, a gente às vezes já pode pegar direto do congelador para chapa quente. A gente não precisa nem descongelar. Ali já descongela e já começa. Não vai juntar água? Não. O fogo tem que estar bem alto? Tem que estar médio para alto de início. Então a gente pode fazer ali uma camada de especiarias para já dar uma dourada. A gente deixa o fogo médio para alto para ele já selar a carne e impedir que ela perca esses sulcos. E em seguida você reduz um pouquinho o fogo. Aí sim, depois de selada dos 2 lados, reduz um pouquinho para que ele fique alguns minutinhos na chapa e cozinhe como um todo. Mas lembrando, a ideia é que seja bem fininho. Se a gente está falando de um filé grosso, não é para fazer isso. Deixa eu tirar uma dúvida, porque em casa eu faço assim, eu quero saber se está certo. Eu deixo os filés, seja de frango, ou de carne, ou de peixe, embalados individualmente. Eu embalo com aquele papel filme. Beleza. E deixo eles um em cima do outro embaladinho. Quando eu vou usar, eu pego um só,
descongelo, uso. Perfeito. Tá certo. Tá certíssimo. É? A ideia, na verdade, até para ficar prático de armazenar no congelador, a ideia é que a gente, depois de cortar a carne da maneira que a gente quer, coloque isso numa assadeira, pode ser uma assadeira de silicone, por exemplo, uma assadeira convencional, leve isso para o congelador, porque ele já congela assim e você pode armazenar vários empilhados. E se for o caso, já pode tirar direto para a chapa se ele for fininho. Entendi. Assim. Aí, então, tá bom. O fato dele estar Tá esticadinho certo. é importante. Vamos falar aqui dos temperinhos, Camila, que eu acho bem interessante essa dica. Pode ser. Aqui a gente tem salsinha e cebolinha. Tá. Uma maneira, até porque erva é uma coisa que a gente perde com muita facilidade, ela logo na geladeira tende a se oxidar e perder, então se a gente não vai usar com a regularidade alta, a gente perde logo. O ideal é comprar e já fazer. E já usar, exatamente. Não deixar guardada, porque senão ela já vai murchando. Perfeito, né? Então comprou, usou no dia, se sobrou muito, e claro, se as ervas que a gente está falando, se elas são amigas do fogo, são amigas do aquecimento, porque tem aquelas que não gostam de aquecimento, como é o caso tipo de manjericão. Tá. Manjericão a gente só usa fresco. Mas se eu estou falando aqui de salsinha ou de cebolinha, eu posso justamente já picar esses alimentos, colocar uma colherzinha de sopa de água ou de azeite aqui nessa forminha de gelo, a gente tem os dois exemplos, e levar isso para o congelador. Ai, e aí quando eu quiser fazer o meu alimento, o que é que eu faço? Destaco uma, duas pedrinhas e já jogo na minha gente, que praticidade. É bom, chegou da feira do mercado, já faz esse processo, porque aí não tem perigo de perder, de ficar lá. Tem uma outra ilustração que a gente vai mostrar agora. Vamos dar uma olhada? Mais uma dica pra gente ver. Ah lá. O tempo, importante, em tempo de armazenamento dos alimentos congelados. Então, frutas e legumes de 8 a 12 meses, aves de 6 a 9 meses, peixe de 3 a 6 meses, carne moída de 3 a 4 meses, carne curada ou processada de 1 a 2 meses, essa que tem menos tempo, né? Isso, porque quando a gente fala, por exemplo, de um pedaço de bacon, por exemplo, ou alguma outra carne defumada, ela, até mesmo pelo teor de gordura, por exemplo, do bacon, isso facilita muito até o processo de rancidez do alimento. Então a ideia é que ele fique armazenado por mais tempo. Mas a maior parte dos alimentos, ovos, por exemplo, a gente pode deixar ovos congelados até mesmo por 1 ano. Mas a maioria dos alimentos... Nossa, é bastante tempo. Bastante tempo, né? 1 ano. A gente vai deixar oscilando aí de 3 a 6 meses, que é um tempo suficiente, né? Pra gente poder guardar. Tem mais perguntinha. Vamos ver? Vamos lá. Olha só. Quem mandou essa perguntinha pra gente foi a Thalita. Um alimento pode ser congelado depois de descongelado? Boa, Thalita. Excelente pergunta. Olha, se a gente for buscar ali na lei mesmo da vigilância sanitária, o ideal é não fazer isso. Mas já tem muitos estudos mostrando que sim, que se esse alimento ele foi congelado da maneira correta, ou seja, se a gente está falando de um vegetal, se ele passou por branqueamento, se ele foi congelado da maneira correta, se ele foi principalmente descongelado da maneira correta, esse alimento até pode ser recongelado. Mas o que é que a gente fala, Camila? A ideia é que se eu descongelei, coloquei para a geladeira, que seria a maneira ideal de descongelar esse alimento. Está chegando perto das 24 horas, que é o que a gente recomenda. Então, no momento que você descongela, esse alimento deve ficar na geladeira por no máximo 24 horas. Em seguida, já deve passar para a cocção que você vai fazer. Entendi. Então, se está chegando lá perto das 24 horas e falei, nossa, me arrependi, não vou mais fazer isso. Dá para eu congelar ele novamente? Dá. Mas se foi respeitado isso. Se não... Caso contrário, deixou descongelando em cima do balcão e quer retornar para o congelador? Aí não. Gente, a possibilidade de já ter ali um crescimento microbiano muito importante e esse alimento já está em processo de deterioração é grande. Então não adianta você congelar um alimento que já está ali parcialmente estragado. Entendi. Então você tem que preservar ele muito bem para que você possa congelar novamente. Perfeito. O pessoal está participando. Aí, coisa boa. Um monte de perguntas chegando aqui para a gente. Tem mais uma, olha só. Agora é o Frank. Beijo, Frank. É verdade que se eu congelar ainda morno, ele mantém mais os nutrientes e vitaminas? Não, na verdade não, Franklin. O ideal até para o congelamento é que a gente dê uma resfriada antes de colocar no congelador. Então, até muitas pessoas perguntam, né? Tá, mas eu acabei de preparar, digamos que eu fiz ali, cozinhei, o meu objetivo era fazer minhas marmitas para congelar. Eu posso já pegar a marmita ainda quente e colocar no congelador? Não é o ideal. O ideal é que você resfrie essa marmita, e a gente pode estar falando exatamente disso daqui, um balde com gelo, com água, que você resfrie ela um pouco e tipo em banho-maria. Tipo
põe em banho-maria, em seguida você já leva para o congelador. Tá. Então, não, se você armazenar quente, você mantém as vitaminas e minerais? Não. Lembre sempre que a perda de vitaminas, ela vai vir com a própria cocção, infelizmente, a gente vai estar falando de um pouco de perda, e vai vir um pouco no momento do descongelamento, se esse líquido migra muito. E aí, lembrando que uma maneira de retardar, de minimizar esse processo, é levar ele para ser descongelado em temperatura de geladeira, né? Ser descongelado na geladeira. Mas as perdas, infelizmente, vão acontecer nessa exsudação do líquido. Mas eu acho que é pior perder o alimento. Jogar alimento no lixo não dá, né, gente? Então, eu acho que é esse o ponto. A gente perde um pouquinho de nutrientes, mas também, ao contrário disso, aí você fala assim, poxa, eu não vou comer verduras e legumes, não tenho tempo de ficar comprando toda hora, mas está lá no freezer, você está comendo, então... Isso que é o principal, não é o melhor. Exatamente. Ó, tá aqui duas coisas que eu gosto, são frutas e iogurte. A gente tá vendo que o iogurte aqui não dá pra congelar, não rola. Exatamente. Esse daqui é um iogurte, Camila, que ele foi congelado e descongelado. Olha lá. Então, exato, ele fica como se fosse talhado, né? É. Qualquer alimento, iogurte, creme de leite, os laticínios que eles são mais ricos ali em água, que é o caso do iogurte, o próprio creme de leite, queijos brancos. Então, se eu falo de um Minas Frescal, ricota, eles vão ficar exatamente assim, talhados. Eu já congelei, por exemplo, um molho gorgonzola que eu fiz uma vez, que era basicamente de creme de leite e gorgonzola. Quando eu tirei do congelador, o sabor estava impecável, estava perfeito, só que ele estava todo talhado. Feio. Então, se eu quisesse servir para a visita, não estava muito legal. Não é legal, tá exatamente. Bom. Aí, dá pra gente falar um pouquinho das frutas também? Dar uma pincelada, o que dá para congelar, o que não dá e a forma também, né? Das frutas, na verdade, dá pra gente congelar 100% das frutas. A questão só é isso, é que finalidade, que desfecho a gente vai dar para essa fruta depois de descongelada. Por exemplo, se elas estiverem assim cortadinhas já? Exato. Aqui eu até trouxe 2 exemplos que eles já estão até descongelando aqui, mas banana congelada e manga congelada, assim como uva, são frutas que a gente pode comer congelada mesmo. Verdade, que vira tipo um sorvetinho. Exatamente. Um sorvetinho natural. Exatamente. Assim que a gente tira, se a gente deixar esperar só 10 minutinhos ali, pra gente não comer ela parecendo uma pedra mesmo. Mas 10 minutinhos depois ela já vai ficar macia, mas ainda congelada. Então a gente pode comer exatamente assim. Você comentou aí do sorvete, se a gente pegar banana congelada e misturar, a gente pode pegar banana congelada, frutas vermelhas congeladas e bater isso num processador, ela vai ficando na consistência de um creme mesmo, de um sorvetinho. Ah, é bom demais. Então a gente pode... Ou inteirinha também, na casca, tranquilo. A ideia, na verdade, como a gente não vai comer ela inteira na casca, Camila, a ideia é que a gente sempre já corte é melhor ela. cortado, então. Exato, é melhor que a gente já corte e já deixe ela congelada na forma que de fato a gente vai utilizar depois. Perfeito, tá bom. Tem mais perguntinha? Dá tempo? Vamos lá. Quem mandou a perguntinha foi a Débora. Um beijo pra você, Débora. Olha que barriguinha linda da Débora. Como congelar adequadamente papinhas de neném? Ela que tá grávida e por quanto tempo ela quer saber. Perfeito. Na verdade, essa pergunta daí, em relação à papinha do neném, é praticamente em relação a todos os alimentos, porque no final a papinha do neném, ela vai ser uma mistura, talvez, de alguns legumes, verduras, ou até mesmo se a gente estiver falando de uma papinha de frutas. A grande questão só, lembrando Débora, não é isso que perguntou? A grande questão só, Débora, é isso, é que no momento em que você descongela, às vezes o que ela vai perder um pouco é na textura. Então, se você fez uma papinha que continha batata inglesa, ela vai ficar, às vezes, um pouquinho mais aguada, a textura não vai ficar tão boa. Abóbora, por exemplo, é um alimento maravilhoso. Então, se fizer papinha de abóbora, como se fosse um purê de abóbora, no momento em que você descongela, ela mantém as características impecáveis do alimento. E isso é uma coisa, gente, que a gente vai conseguindo com a prática mesmo. Também, né? Você vai ver que você vai ali, testar vários alimentos e ver que alguns descongelam e ficam perfeitos, como se estivesse fresco, e alguns já ficam com a textura um pouquinho prejudicada. Mas fato é, o alimento não fica estragado de forma alguma, pelo contrário, a ideia que a gente coloca no congelador é justamente para preservar esse alimento por mais tempo. Exato. Então, independente da textura que fique, você pode oferecer para o seu bebê até 6 meses, tá bom? Preferencialmente não guardar mais do que isso. 3 a 6 meses é mais do que suficiente. Pauta maravilhosa, informações preciosíssimas para o nosso dia a dia. Eu acho que tem muita coisa ainda que dá para falar, que dá para explorar. Quem sabe a gente volta, né? Você volta mais... Quer dizer, você volta sempre aqui, né? Não sei se eu estarei aqui com a Carol, mas eu vou estar assistindo com certeza, porque eu adorei. Parabéns. Perfeito, obrigada, Paula. Obrigada mesmo. Obrigada. Você encontra a Paula Mello, nutricionista, no Instagram. Vai lá, aproveita com o celular na mão. Já segue a Paula no NutriPaulaMelo com 2 L's, @NutriPaulaMelo. E tem o site também que você pode acessar agora, NutriPaulaMelo com 2 L's também, .com.br. Obrigada. Beijo, Camila. Beijo. Obrigada. Bom,